Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar falando hoje sobre as pessoas não estarem sabendo se achar na palavra de Deus, não estarem sabendo dividir, repartir a palavra de Deus. E muitas vezes eu vejo as pessoas, hoje em dia, assim, irmãos que têm certeza da salvação, mas todavia eles andando na palavra de Deus sem rumo, achando que a ressurreição já é feita, achando que a ressurreição já foi em parte, achando como fazendo uma salada de fruta completa, usando versículos, capítulos do Antigo Testamento em contraste com a igreja, e não entendendo que a igreja só veio a existir a partir de Atos 2. Antes de Atos 2, a igreja nem era citada. O Senhor Jesus cita a igreja no Evangelho. Ele fala que ele reedificaria no futuro, ao qual edificou em Atos 2. Então, antes disso, a gente não vai encontrar a igreja. Então, temos que entender que qualquer coisa que esteja antes de Atos é judaísmo, não é para a igreja. A igreja não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Claro que a gente pode usar as palavras do Antigo Testamento para a igreja, mas de uma maneira aplicada, de uma maneira para nos dar o entendimento dos preceitos, das vontades de Deus, mas para conhecer mais a palavra de Deus, para nos aprofundar. Nós temos que entender que as doutrinas, a sã doutrina, tudo que a gente precisa da igreja, a gente vai encontrar nas cartas dos apóstolos, de Paulo, principalmente, de João, de Tiago, de Judas, de João. E a gente vai encontrar ali os evangelhos. É muito prazeroso para a gente conhecer a pessoa do Senhor Jesus, ela que vai nos dar mais. A gente vai entender um pouco melhor também a salvação por graça, principalmente no Evangelho de João, mas nós temos que entender que a parte que foi designada para a igreja ela tem a função de receber essa parte. A parte que, vamos dizer assim, o que a igreja precisa mesmo está nas cartas e nas epístolas dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. E quem são os profetas do Novo Testamento? A gente sabe que são aqueles que escreveram, trouxeram palavras novas. Ou seja, hoje não temos mais profetas do mesmo jeito que apóstolos. Os apóstolos foram responsáveis por lançar o fundamento, o qual é Cristo e somente Cristo. E os profetas foram responsáveis por trazerem as palavras. Nós vamos encontrar muitas leituras que foram tragas por Tiago, por Lucas, por vários outros irmãos. A gente sabe que Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Então a gente vai encontrar que Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Marcos andava junto, era sobrinho de Barnabé, e andou junto com Paulo, com Pedro, com todos os outros apóstolos. Então, nós temos que saber fazer essa diferença, essa discrepância. Todo tempo, a gente vai encontrar alguns relampejos, já falando ali sobre nós. A gente encontra em João 17, falando que o Senhor Jesus falando que roga não só pelos seus discípulos, os apóstolos, mas roga por nós também, que haveríamos de crer pela sua palavra. Então, isso é muito importante que a gente possa entender isso. Ele fala também que ele iria nos enviar o Espírito da verdade, o qual sabemos que é o Espírito Santo de Deus, o qual esse Espírito da verdade nos guiaria em toda a palavra e da verdade. Ele fala, a tua palavra é a verdade, ou seja, quem nos guia na palavra da verdade é o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios fala
claramente que nós temos a mente de Cristo, ou seja, por meio da palavra. Então, nós já podemos agora desfrutar dessa mente, de poder entender o que está escrito. Se quando a gente lê Atos 1 e entende que a gente deve ter um mesmo pensamento, como fala que no versículo 10, que devemos ter uma mesma maneira de andar, um mesmo pensamento. Então, a gente entende que é tudo mediante a palavra de Deus. E em 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo escreve no versículo 6 para que aprendam a não ir além do que está escrito, o qual essa passagem ela nos traz uma autenticidade de saber que devemos andar como os de Bereia, que verificavam, conferiam nas escrituras todos os dias para ver se eram daquele jeito mesmo que estava escrito. Então isso é muito importante, saber dividir, repartir a palavra de Deus de uma maneira correta. A gente vai encontrar aqui em Daniel 9, falando a partir do versículo 24, ele falando da ordem, da saída da ordem, né, das 70 semanas. A gente vai entender sobre semanas de anos, vai em Números 25, no versículo 8, que vai estar justamente falando sobre as semanas de anos. Nós sabemos que semanas de dias tem 7 dias, e semanas de anos é a mesma coisa, só que são 7 anos para fechar a semana. Então, cada semana vai ter 7 anos, tá ok? E nós vemos aqui que são 70 semanas que estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça, justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, aqui está falando da profecia que Daniel estava orando, estava pedindo a Deus, e todo tempo, onde vem o anjo Miguel, né? Ele vem e traz a resposta de Daniel, que ele estava orando lá ao Senhor e falando dos pecados do povo dele. Ele se incluía no meio, mesmo ele não tendo cometido pecado nenhum. Ele fala: nós transgredimos. E do mesmo jeito, nós estamos hoje no mesmo caminho deles, de Israel. Israel tinha transgredido, e por isso que eles estavam passando por tudo isso. E nós estamos andando do mesmo jeito. Estamos andando como em Juízes, do jeito que parece bem aos nossos olhos. E assim também a Laodiceia hoje. Laodiceia, ela anda conforme o seu parecer. Ela não está fria, ela não é fria e nem é quente, porque ela anda como lhe apraz, como lhe agrada. Então, ela não quer saber do Senhor, e por isso que o Senhor está do lado de fora. E ele fala: eis que estou à porta e bato. E quando entendemos isso, entendemos que não estão seguindo a palavra de Deus. A gente encontra em Filadélfia ele falando que ela tem pouca força, mas guardastes a palavra da minha perseverança. Nós sabemos que são 7 igrejas ali, são 7 testemunhos. Ou seja, é uma só igreja, não existe várias igrejas. A gente vai encontrar as divisões das igrejas na Bíblia, na palavra de Deus, geograficamente, mas na conta toda é uma só igreja. A gente vai encontrar Éfeso, Romano, a gente vai encontrar Gálatas, mas todas elas são divisões geográficas, porque é uma só igreja, é um só corpo. Então a gente sabe que todo cristão que professa o nome de Cristo, que realmente crê, realmente ele pertence a esse corpo, ou seja, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então é uma só igreja que o Senhor tem trazido ela pura, limpa, imaculada. Ela está perfeita. Só que o testemunho da igreja, qual a gente vê lá em Apocalipse, esse testemunho ele vem caindo. Ele começa em Filadélfia. Ele começa um dos melhores, né?
falando só que ela deixou o primeiro amor, que ela parou de esperar a vinda do Senhor. Então, isso aconteceu lá atrás, mas quando chega em Filadélfia, a gente vê que voltaram a ter essa esperança, até que o Senhor pega e fala: porque guardastes a palavra da minha perseverança, deixa bem claro, não permitirei que passe pela hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, qual provação é essa? É a grande tribulação, a igreja tirada antes. E também a gente consegue ver, né, que no versículo 11, que fala o seguinte: venho sem demora. Então, a nossa esperança é de aguardar o Senhor nas nuvens, na altura, no arrebatamento. Nós temos que entender que Paulo, ele deixa bem claro: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os que já morreram, que já dormem. Ou seja, eles serão primeiro ressuscitados e nós, juntamente com eles, seremos arrebatados nos ares, como a palavra de Deus nos deixa muito bem explicada. Ou seja, Paulo, ele já se considerava no arrebatamento, certo? Que já passou muitos anos, tal, não veio ainda, mas tudo isso é a longanimidade de Deus, é a bondade, a benignidade dele para poder salvar mais gente, salvar mais. E sabemos que o Senhor, enquanto ele não terminar o seu número de salvos dos gentis, essa dispensação da graça, ela permanece. O que só que falta para o Senhor vir buscar a sua igreja é o último cristão crer. Cadê esse último cristão? Também quero saber, porque a gente tem que fazer ele crer logo. Tomara que seja você, e você passe a crer agora e já vamos para casa. E sem mais demora, sem enrolação nenhuma. Porque a gente vai encontrar em Romanos 11, Paulo falando sobre isso, em Atos 15, também falando mesmo. A gente encontra Laodiceia quase sendo vomitada a qualquer momento da boca do Senhor. Porque quando ele vai vomitar ela, quando ele quebrar esses galhos de zambujeiro, quando esse testemunho foi jogado fora, foi deixado de lado, do mesmo jeito que o Senhor deixou Israel esse testemunho de lado. Só que esse testemunho de Israel, ele está pausado. A gente tem que entender que Romanos 11 explica muito bem isso, que o Senhor tem pausado eles porque tem a profecia que virá de Sião o libertador. E aqui está falando a mesma coisa. Então, a gente vai conseguir ver isso lá em Romanos 11 e Atos 15 e também lá em Laodiceia, né, onde a gente consegue ver que no princípio, né, na primeira carta, na primeira igreja, o Senhor está desfilando no meio dos candeeiros e quando chega em Laodiceia, ele está do lado de fora, batendo na porta, procurando a quem possa ouvir a sua voz. E se alguém ouvir e abrir a porta, ele entra e ceia com essa pessoa e essa pessoa com ele. Mas para não ficar muito longo, vamos dar andamento, porque tem muita coisa para a gente poder ver, para poder trazer um melhor entendimento. O entendimento da palavra de Deus, de como saber que dividir a palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que, então, 70 semanas que estão decretadas, essas 70 semanas são para cessar tudo que está acontecendo com Israel e entrar ao reino. Então, está falando sobre isso, que nesse tempo das 70 semanas, aqui, faltando uma semana, vai vir o Messias, e o Messias depois, logo após, será o quê? Cortado. Então, o Messias, ele vem e é cortado. Vamos continuar lendo aqui no versículo 25. Sabe, entende. Desde a saída da ordem para restaurar a
e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e, se, e 62 semanas. Entenda, novamente, 70 semanas mais 62 semanas dá 79. Com praças e tranqueiras, se reedificando, mas em tempos angustiosos. Então, vai ser reedificado lá tudo em Israel, como já foi. Então, a gente vê aqui. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido. Entenda uma coisa, a gente tem que somar novamente 7 semanas com 62, vai dar o quê? 79. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é o povo do príncipe que há de vir? Nós sabemos que Jerusalém já foi destruída, o templo foi destruído. Então, depois que ela foi reedificado, veio o Messias foi cortado na penúltima semana, com 69 semanas. Então, foi cortado o ungido, né? E o tabernáculo foi destruído no ano 70, após a data de Cristo, né? O início ali que a gente vê que no ano 70 de Cristo, que o templo foi destruído pelo rei Nero. E a gente vê que nitidamente essas coisas aconteceram. Então, o tabernáculo não existe mais, tá tudo. Então, faltou uma semana. Falta uma semana. E uma semana de anos são o quê? 7 anos. Então, o Senhor Jesus já veio, já iniciou o milênio? Sabemos que não. Então, agora nós temos que entender que essa pausa que existe, esse espaço-tempo, que é um momento de graça, que agora quando a gente lê as cartas de Paulo, começam a fazer sentido. Quando ele fala sobre Emineu e Fileto, que vinham dizendo que ressurreição já era feita. A gente encontra isso em 2 Timóteo 2, versículo agora não me vem à mente, mas é em 2 Timóteo 2, que ele vem falando, isso está antes do versículo 19, isso eu tenho certeza, que ele vem falando sobre Emineu e Fileto, que estavam pervertendo a mente de muitos. A gente pode dar uma olhada daqui a pouco, ao qual a gente tem que entender que essas coisas porque, não sei se é por causa disso, mas provavelmente eu creio que é. E eles viram que, poxa, está falando que 7 anos, então a ressurreição já era feita. Mas todo o tempo nós sabemos que a astúcia de Satanás é perverter, te deixar o medo, que as pessoas tenham medo de acontecer algo, botar o cristão. Ele não pode tirar a salvação de cristão, mas pode amedrontar, pode tirar a certeza da salvação, pode colocar medo, terror no cristão, e isso é um dos trabalhos de Satanás, atrapalhar a paz, atrapalhar a felicidade que o cristão tem em Cristo, e não a felicidade desse mundo. E é muito interessante quando entendemos isso, e a gente, como eu falei, a gente vai dar uma olhada lá, que fala de Emineu e Fileto, que estavam pervertendo. E a gente também vê que em 1 Coríntios 15, haviam lá uns que falavam que não tinha ressurreição dos mortos, o qual a gente também vê que Satanás usa toda a artimanha para poder enganar, e também estavam pervertendo também muitos cristãos lá em Corinto também. Então, 1 Coríntios 15, que realmente Paulo está falando a respeito do arrebatamento, a gente vai encontrar essas coisas também.
Então, a gente sabe que Satanás está sempre investindo de qualquer maneira para tirar a paz do cristão. Mas a palavra de Deus não deixa se o cristão ele está andando em comunhão com Deus para poder entender a palavra, ele vai entender que a carta escrita para Filadélfia fala bem claro que o Senhor não permitirá que ela passe pela hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Leia o versículo 10 de Apocalipse 3. Aliás, leia as cartas todas de todas as igrejas e peça a Deus sabedoria que a todo dá deliberadamente, como está escrito em Tiago. Leia Tiago 1 também, que é muito bom, essa parte de sabedoria que ele fala para pedir, começa a partir do versículo 5, mas leia todo o versículo 2, 3 e 4, fala da alegria, do gozo de passarmos por várias provações. Como? É alegria, é gozo, sabemos que somos participantes das aflições de Cristo, e é o que a palavra de Deus nos diz. E uma coisa que a gente tem que entender, a nossa maneira de pensar já não é mais nossa, mas do Senhor, mediante a sua palavra. A palavra dele fala que nós devemos dar glória em tudo, dar graça em tudo. Devemos nos regozijar em Cristo e não em nós mesmos, não em achar que sabemos alguma coisa, que podemos alguma coisa. Vamos continuar no versículo 26. E depois de 62 semanas, então 69 semanas, será cortado, ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Como eu já falei, isso já aconteceu. E o fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Então a gente vê essas guerras assim, a gente não tem que ficar esperando nada disso, porque a igreja ela espera o Senhor vir, como está escrito no versículo 11 de Apocalipse 3, né? Que cedo venham. A nossa esperança está na vinda do Senhor. Então a gente não tem que se preocupar com nada disso. No versículo 27 aqui está dizendo assim: e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Então essa uma semana, que a gente sabe que são 7 anos, que quem vai fazer esse pacto? O povo, o príncipe. Qual príncipe? Do povo que há de vir, que destruiu a cidade, o santuário. Então a gente sabe que é o quê? O príncipe de Roma. Então, toda hora, não sei, Papa, não sei quem se vai levantar, algum novo governador, algum novo César, não sei explicar essas coisas. Mas, todavia, a gente sabe que quem destruiu o templo, quem fez tudo isso, foi o governo romano, foi o rei Nero, lá o governador, não sei o que ele era, mas então nós sabemos que o príncipe que há de vir é o quê? Lá em Apocalipse 13, fala sobre a besta que levanta do mar. Então a gente sabe que quando fala mar, está falando de nações. Então a besta que levanta das nações, que vai ter encabeçando essas nações. Ou seja, que vai ter não sei se é a União Unida, se vai estar a ver, se tem a ver, se vai ser outro nome. Isso eu não sei, mas nós sabemos que a palavra de Deus está trazendo tudo isso para o quê? Para cima de Roma. Porque foi Roma que destruiu o santuário, então não tem como a gente falar, não, mas pode ser os Estados Unidos? Não pode. Tem que ser o mesmo do povo, do príncipe que há de vir. Então a gente sabe que foram eles que fizeram todas essas coisas. Quem governou sobre Israel na época ali, aí que o Messias foi cortado, foi Roma, o qual já estava escrito na Bíblia, já estava destinado, porque falava que o Cristo iria morrer morte de cruz, ele seria chamado de maldito todo aquele que for pendurado no madeiro de uma cruz. Ou seja, do mesmo jeito que estava escrito, aconteceu, e do mesmo jeito que está escrito aqui, vai acontecer. Então, é do povo de Roma que vai vir. Como vai ser? Não sei.
mas vai acontecer? Vai. Porque está escrito. Então, é isso que temos que nos atentar. Mesmo que não viemos conseguir entender, absorver plenamente, não, mas está escrito na palavra de Deus que é isso, é isso. Então, é isso. Então, se vai ter um governador novo que vai levantar, vai ter um novo César, se vai ter um rei de Roma, se vai ser um papa, não sei, mas que vai ser, vai ser. Então, é a palavra de Deus que diz. Então, quando entendemos que vai ser, não precisamos entender, olha, então vai voltar a ter um César, vai voltar a... Não me interessa, entendeu? O que me interessa é o que está escrito na palavra de Deus. Então, eu estou vendo que está escrito isso. Então, para mim, está perfeito. Então, para mim, está ótimo. Se eu conseguir, se eu me revelar mais alguma coisa, é porque ele nos revela pelo seu Espírito, pela verdade que está escrito na palavra. Não é nenhuma revelação. Olha, agora eu tive a revelação. Não. É somente a gente pegar a palavra de Deus, ler. Muitas vezes a gente não entende. E daqui a pouco a gente começa a ruminar, a trazer de novo aquela comida para a boca e tipo as vacas, os animais que fazem o serviço de ruminar, né? Ficam trazendo, comem um capim e depois trazem ele de volta à boca, ruminam, mastigam de novo e engolem novamente. E assim deve ser o cristão. Ele deve pegar, ler a palavra de Deus e ficar, sabe, trazendo aquilo à mente, ficar mentalizando, e aos poucos o Senhor vai trazer a mente dele, vai trazer entendimento a ele. E temos que saber uma coisa, igual está escrito lá em Tiago também, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus com fé, que a todos dá deliberadamente. Peça, porém, com fé. Não pense tal homem que vacilante, que Deus considerar ele alguma coisa. E o que é um homem vacilante? Aquele que é sublevado por vento de qualquer doutrina, que a gente também encontra na palavra de Deus. Ou seja, aquele homem assim, não, mas eu não concordo com isso. Ele está vendo que é a palavra de Deus, mas ele não quer aceitar. Então, realmente, esse vai ficar privado, porque Deus não vai dar a entender só para saciar a curiosidade de alguém. Então, a gente vê aqui que o povo do príncipe de adivinho o príncipe, né, lá vai fazer uma firme aliança com alguns por uma semana. E vamos ver. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, na metade, ele fará cessar o sacrifício e a oblação? Não, não ele. A gente tem que entender que é outro. Aqui, agora, já é o anticristo. Já não é a besta das nações que vai vir, que a gente vai encontrar lá em Apocalipse 13, a besta que veio do mar, que é de Roma, e vai encontrar a besta que tem um chifre pequeno, que é o anticristo, que a gente vai também encontrar lá em 2 Tessalonicenses, o qual se opõe tudo o que se chama Deus, o objeto de adoração. Ou seja, ele fará um pacto, a primeira besta, e vai fazer um pacto firme com Israel. E aí vai ser reedificado o templo, o tabernáculo, vai voltar os sacrifícios, vai começar tudo novamente bonitinho, direitinho. Só que sem autorização de Deus, eles vão estar fazendo um pacto com a morte. Então, daqui a pouco, quando tiver tudo certinho, do meio dos próprios judeus surgirá um anticristo, que ele se levantará, que ele é conhecido como o chifre pequeno, que é a segunda besta, que é o anticristo. Ele se levantará contra tudo que se chama Deus, tudo que é objeto de adoração. E aí ele fará adorar a ele e a outra besta, a qual ele curará de uma chaga mortal. Tal, assim vai indo. Leiam. Apocalipse 13 fala sobre isso, sobre as duas bestas, falam sobre a besta que surge do mar e sobre a terra, a besta que surge da terra, ao qual a gente vai entender lá em 2 Tessalonicenses. E a gente vai ver que a cristandade professa
que vai ficar aqui na terra, aqueles que só professavam ser cristão, mas nunca creram realmente, esses receberão a operação do eu para que creiam na mentira. Então, a gente vê claramente que eles vão, do mesmo jeito hoje que Israel está endurecido, só que Israel foi endurecido em parte, como Paulo cita lá em Romanos 11, que o endurecimento de Israel veio em partes. Mas aqui nessa dispensação da graça, quando o anticristo vier, depois que a igreja for tirada, eles vão crer na mentira, porque não quiseram crer na verdade. Antes rejeitaram o amor da verdade para se salvarem. Então, realmente, eles não vão poder voltar a crer. E eles serão os que vão perseguir os judeus quando esse pacto, né, de uma semana for quebrado na metade da semana. Ou seja, os 3 primeiros 3 anos e meio, princípio das dores, aonde vai ser reedificado, onde vai ser começar, e aí vai ser quebrado, e aí começa o período da tribulação, que é onde a gente vai encontrar, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Onde a gente vai encontrar isso em Mateus, que Mateus 24, Mateus 25, está falando da vinda do Senhor Jesus para o seu povo terreno, que é os judeus. Está falando dele vir para edificar, para estabelecer o seu reino, ao qual a gente vê também em 2 Tessalonicenses, ele falando 2, ele fala na mesma coisa, o qual ele virá e com o sopro da sua boca destruirá o anticristo, acabará com tudo isso. E aí ele vem para reinar. E a gente vê no começo Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses a respeito disso, para a gente não se mover da nossa maneira de pensar, não se atemorizar, ou seja, que essas coisas que a gente não precisa se preocupar como se a vinda de Cristo já estivesse próxima. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus, para nós, ela a qualquer momento é nos ares. A vinda do Senhor Jesus aqui na terra, a gente não tem que se preocupar, porque para ele vir, a igreja primeiro tem que sair. E para ele vir para destruir o anticristo, para o anticristo se levantar, a gente também encontra isso em 2 Tessalonicenses, que é necessário que o Espírito Santo saia, porque há um só que o detém, ou que é o detém quem? Que o anticristo se manifeste. A gente sabe que a apostasia que vai haver será porque a igreja vai sair, os cristãos vão embora e só fica aqui a casca, só joio. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra bem claro. Então, quando entendemos essa primeira parte, entendemos com essa profundidade, entendemos, calma aí, o Senhor, ele está dizendo que eu não passo por nada disso, então eu tenho que descansar em paz no Senhor. Ele fará, né, ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, como eu já falei, aí a segunda besta, que é o anticristo, vai fazer cessar todas essas coisas. E sobre a asa da abominação, virá o assolador, e me perdi aqui onde estava. Fará cessar o sacrifício e virá. Calma aí, tô me perdendo aqui. Abração. E sobre a asa da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então aqui está falando sobre a destruição, né, do Senhor até o Senhor vir para poder por fim nisso tudo. Então, que quando tudo isso se cumprir,
o Senhor vem, destrói tudo e vai estabelecer o seu reino. E vamos dar aqui uma olhada em Romanos 11, só para a gente... Romanos 11, né? Paulo, ele começa falando, né, aqui nesse princípio desse capítulo, falando sobre o Senhor não ter desprezado, não ter deixado o seu povo de lado. Antes, esse povo está endurecido, mas não foi largado de lado, deixado para morrer, padecer. Deus não largou o seu povo de mão. Aqui no versículo 11, logo pergunto, porventura tropeçaram de modo a cair? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentis para os incitar à emulação. Ou seja, para incitar a um tipo de ciúme, um tipo de emulador, igual a gente baixa para um jogo de computador, algo assim. Então a gente vê que Paulo está todo o tempo, ele começa na carta dele de Romanos, escrevendo Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11, a respeito do sentimento dele, que ele estava sentindo uma tristeza, muita dor no seu coração, dos seus irmãos de carne, judeus, de estarem endurecidos, em qual a gente consegue ver aqui, e todavia ele escreve aqui no versículo 6, né? Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, o qual a gente pode ter certeza que é graça. Então, é favor imerecido. E a gente vai vendo aqui que ele fala sobre os ramos dos zambujeiros sendo cortados da oliveira, que foram quebrados, para nós que somos gentis sermos enxertados na oliveira. Aqui no versículo 18, não, 17. E se alguns foram, se alguns foram, ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado no natural deles, e feito participantes da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriar, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E aqui está falando sobre o testemunho, tá bom? Não é individual isso aqui. Está falando de quebrar, de realmente vai ser quebrado esses galhos que somos nós, os zambujeiros. Mas o Senhor, antes de quebrar esses zambujeiros, ele tira o quê? A sua igreja. Ele tira o testemunho que é dele e vai ficar só o quê? Só os galhos. E qualquer galho que não é, que o Senhor não enxertou, vai realmente ser consumido. Não presta. Aqui no versículo 19, dirá então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertados? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e pela tua fé estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Então, todo o tempo, nós estamos firmes pela nossa fé, e nós sabemos que a fé não vem de nós, é dom de Deus, como a palavra de Deus fala. Então, se nós cremos, nós temos fé, é porque Deus é benigno, e Ele teve bondade para com nós, para poder nos incitar a crer no Filho dele, nos deu vida. Então, a vida, a graça, todo tempo a vida, poder crer no Filho dele, para poder receber a salvação. E é isso que a palavra de Deus nos fala, que muitos não conseguem entender. Então, ficam privados de entender um pouco da palavra de Deus, por querer achar que, não, mas eu criei. Não é eu que criei. O Senhor, ele teve benignidade comigo, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nem nenhum sequer. Por isso, esse motivo que o Senhor Jesus teve que vir morrer
pelos nossos pecados. Nós temos que entender claramente isso, que se ele não vem e morre, a gente não ia ter salvação, não ia ter como ser salvo. A única maneira foi pelo sacrifício do Senhor Jesus, para poder nos dar remissão dos nossos pecados. Ou seja, nós somos justos porque cremos, assim do mesmo jeito que Abraão creu a Deus. Criou Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, temos que saber que a nossa fé não vem de nós, é dom de Deus. E se nós cremos, nós somos justos. Somos justos porque somos justificados. Porque não tem ninguém que possa falar, eu sou justo porque porque eu faço bem. Não, a gente é justo porque crê. Somente é justo porque é justificado. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo e bondade de Deus, se permanecer nessa bondade. Do contrário, também tu será cortado. Então ele está falando de ser cortado o quê? O testemunho da igreja. E vai ser. E esse testemunho será cortado no mesmo tempo que o Senhor vai vomitar lá do céu. Porque isso aqui está falando a mesma coisa que João escreveu naquela carta. Que Laodiceia, o Senhor está prestes, está pronto para vomitar, está dando ranço nele, asco, só que ele está suportando isso por causa da sua benignidade, ou seja, da sua misericórdia, do seu amor por nós. Então, tudo isso é para que nós pudéssemos chegar a ser salvos. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Então, Deus é poderoso para nos enxertar novamente e vai, como a palavra de Deus fala, a gente vai ver já. Pois, se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. E aí agora a gente vai ver no 25, Paulo falando essa grandiosidade, para a gente poder entender dessa dispensação. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então, este é um mistério. Para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Entenda, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, esse parente é para que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo. Como a gente viu lá no versículo 20, acho que é 24, de Daniel, né? Que está falando sobre as semanas lá que vai vir para iniciar o reino. Então todo Israel será salvo. Será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Então temos que entender que esse versículo está diretamente relacionado com o que a gente leu lá em Daniel. Pega esse versículo e compara ele lá para poder entender melhor. Pega esse versículo de cima, 25, e compara com Atos 15, que a gente já está indo lá para a gente dar uma olhada. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados, como está escrito lá em Daniel, que a gente viu, a gente veio vendo isso. Quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de
vós, ou seja, por causa de nós. A gente vê em todo o tempo que eles perseguiam a igreja, que eles apedrejaram Estevão, que eles iam atrás de Paulo, queriam matar Paulo, queriam acabar porque eles não suportavam falar que eles haviam matado o Messias, o rei deles. E isso é uma coisa que mexe muito com o caráter de um judeu, é você falar que eles mataram Cristo, ou seja, e eles não conseguem ver, eles estão com o espírito entorpecido. Quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Entenda, são irretratáveis, são sem arrependimento, são sem devolução. Então entenda que se você tem o dom da fé, não tem como perder. Se você tem a salvação, você tem, acabou, ponto final. Pois, assim como outrora fostes desobedientes a Deus, assim nós, como noutrora, nós fomos desobedientes a Deus. Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Então, nós alcançamos misericórdia pela desobediência deles. Assim também, estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Então, todo o tempo, eles foram endurecidos para também serem do mesmo, assim também, estes agora foram endurecidos para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrado. Ou seja, eles vão alcançar misericórdia lá também, do mesmo jeito. Por quê? Aí eles vão começar tudo de novo, vai começar a voltar, e eles vão alcançar misericórdia quando o anticristo se virar contra eles. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia. Misericórdia que é graça para com todos. Então Deus tem usado de graça para com todos. Se nós obtemos salvação por graça, é misericórdia de Deus. Não temos que fazer nada além de crer. E quando cremos, sabemos que a fé para poder crer não vem de nós, é dom de Deus. Então nada fizemos a não ser, podemos agora dar glória a Deus, dar graças a Ele, por Ele ser tão benigno, por Ele ter nos salvado, ter nos alcançado. E isso é muito prazeroso saber que Deus nos ama. Vamos lá em Atos 15. E aqui também, né? O Pedro tinha ido lá na casa do centurião Cornélio, tinha dado satisfação aos irmãos que Deus dava o Espírito Santo também aos gentis, que os próprios apóstolos não sabiam disso. Leiam Atos 10 e leiam Atos 11. Atos 10, Pedro indo lá na casa do centurião Cornélio para poder fazer a pregação do evangelho. Lembre-se, aquele anjo que apareceu para o centurião Cornélio não pregou o evangelho para ele, porque anjos não pregam o evangelho. Falou para ele procurar Pedro, e ele mandou homens até Pedro. Pedro também, o Senhor preparou ele para ir pregar o evangelho. O Senhor mandou descer um lençol, ele viu descendo em visão, né, um lençol do céu 3 vezes, com animais de todos os tipos, animais imundos, animais esses que simbolizam nós gentis, e falou que não chame de impuro aquilo que Deus purificou, que ele toda vez fala, mata e come. Ele, Senhor, de maneira nenhuma jamais pus algo impuro na minha boca. Então Pedro dá testemunho juntamente com os outros irmãos, os 6 irmãos que desceram com ele. Leia também Atos 11, onde ele tem que se justificar com os outros apóstolos. E tinha uns irmãos que estavam aqui, né? Eles tinham descido para fazer essa reunião, essa assembleia, para poder expor o evangelho que eles tinham que estavam
trazendo entre os gentios. Aqui, na partir do versículo 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então, todo aquele que crê é salvo pela graça. Então, no 13, a gente vê que Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Então temos que entender que aqui o princípio dos gentios entrando, que isso concorda com Atos 2, tem umas traduções que estão meio fora de linha, que vão estar falando que lá tinha prosélitos e tinha gentios de todas as nações. A gente consegue ver que os prosélitos entraram depois, a gente vê Tiago batizando aquele eunuco Eutipe, que era um prosélito. A gente consegue ver o evangelho chegando em Samaria, agora não me lembro se agora me falou, mas em Atos 3 ou 5, algo assim. A gente vai vendo, todavia, que o evangelho ele vai indo aos poucos, mas o princípio acontece lá no meio do... com os gentios, né? Com os judeus, só tinha varões judeus, ali todos de várias cidades. Nós temos que entender que um judeu, para ser judeu, ele não precisa nascer lá na Judeia ou em Israel, tá ok? Ele basta ter a filiação e isso torna ele um judeu. Aí ele falou, né? Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar dentre eles um povo para o seu nome. Então, dentre os gentios, um povo para o seu nome. Isso está concordando lá com a passagem que a gente já leu em Romanos 9. E com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto o quê? Depois do quê? Do arrebatamento. Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Ou seja, vamos dar uma ida lá em 2 Tessalonicenses 2. A gente vai encontrar aqui em Tessalonicenses, como eu falei, a gente vai encontrar o quê? O apóstolo Paulo já falando: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Ele está falando já para ter certeza que o que ele já falou. Nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por parábolas, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ou seja, todo o tempo ele está dizendo que a nosso encontro com o Senhor é antes. A gente consegue encontrar que ele está falando sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, que é a carta que vem antes dessa. E todavia ele fala que nós não devemos nos preocupar. Pelo contrário, se eu não me engano, é o versículo 18, o último versículo, que vai estar falando que devemos nos consolar uns aos outros com essas palavras, com palavras do arrebatamento, que a gente espera a qualquer momento. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro apostasia. Sempre houve apostasia no mundo. Então ele está falando de uma apostasia tal como nunca houve. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então tem que ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Mas que apostasia é essa? Quando o quê? A igreja for vomitada. Quando Laodiceia for vomitada, a igreja sobe, Laodiceia não vai prestar mais, vai ficar só a casca, só o joio. Quando o zambujeiro vai ser quebrado e a oliveira voltará a ser enxertada. Então é isso que temos que entender, que aí, quando houver essa apostasia, eles vão fazer o quê?
vai haver aquele ecumenismo que já está, a igreja da Laodiceia já está ruminando nisso, né? Já está encabeçando isso, e todavia vão começar a fazer as pazes, o povo vai voltar para Israel, o povo judeu vai voltar para Israel, vai reedificar o templo, vai começar a fazer as adorações novamente, e aí vamos ver o que acontece. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, parecendo ser Deus. Então observa, os santuários vão ter que fazer um outro santuário fake para ele poder se sentar no santuário de Deus. Ou seja, aonde é o local do santuário, que hoje existe uma mesquita muçulmana, que a gente sabe que aquela mesquita vai sair dali e vai haver primeiro, antes do Senhor vir e reedificar o seu tabernáculo, vai haver um outro tabernáculo fake, que está escrito aqui, que ele vai estar se sentando, ele vai ser nessa hora que vai ter sido tudo cortado, vai parar de dar esse testemunho. Ou seja, tudo o que estava tá escrito lá em Daniel está mostrando aí, só que a igreja ali em Daniel não está. Ali Daniel está contando direto, sem mostrar esse parente, sem mostrar essa janela ao qual é a igreja. Não vos lembrais que não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja revelado. Isso aqui são os governos. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E aqui no versículo 7, está falando do Espírito Santo, que habita no cristão individualmente e na igreja coletivamente. Então, quando o Espírito Santo subir com a igreja, quando Eliezer levar Rebeca a encontrar com Isaac no meio do caminho lá, entendeu? A gente tem que usar a palavra de Deus como aplicação do Antigo Testamento. Eliezer era o servo mais antigo da casa. Ele estava levando Rebeca para o seu noivo. E aqui do mesmo jeito, o Espírito Santo vai estar levando a igreja para o noivo, o qual é a igreja. E isso que nós temos que entender. Temos que deixar a nossa mente clarear de entender que Paulo fala que grandioso é esse mistério. Não falo do marido e da mulher, mas falo como que da igreja de Cristo e a igreja. Isso está em Efésios 5. Leiam a partir do versículo, acho que é 20 ou 20 alguma coisa, mas leiam, porque é muito bom entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para nos ajudar. Se nós temos o Espírito da verdade e oramos ao Senhor, Ele nos dá entendimento, porque o Espírito da verdade nos fará entender toda a verdade. A tua palavra é a verdade. E então será revelado esse iníquo. Então será revelado quem? O iníquo, o anticristo. E que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, todavia, o Senhor vai matar ele com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. E a gente conta que Satanás vai ser preso, mas antes vai ser jogada, as duas bestas vão ser jogadas no lago de fogo, e junto com essa monte de pessoas que vão estar arrebanhando, encabeçando a perseguição, que vão estar seguindo o anticristo. A gente vê isso em Apocalipse. Leiam. E assim, esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder,
e sinal de prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvos. Então, eles não receberam o amor da verdade para ser salvos. Então, Deus não deu? Não. Eles não quiseram receber. E quem são eles? São aqueles que professam ser cristãos. São aqueles que estão hoje botando a Bíblia debaixo do braço, debaixo do sovaco, e falando que estão indo buscar Deus, e todavia eles estão buscando as coisas materiais, estão indo buscar o bem-estar deles, eles não estão olhando para o Senhor, eles estão olhando para si próprio, assim como aqueles judeus lá em João 6, que tinham comido da multiplicação dos pães e estavam procurando ele, e chegam: Rabi, onde estava-te? Que até agora não te achamos. Aí ele fala: me procurais, mas não pelos sinais que vistes, mas pelas comidas que comeste e vos saciastes. Ou seja, ele está dizendo bem claro ali que eles estavam procurando por causa do próprio ventre deles. Todo o tempo eles estavam procurando ele, mas não ele. Queriam só se beneficiar, não porque tinham visto os sinais, não porque tinham visto que ele era o Messias, não porque tinham visto que ele era Deus, porque os sinais que ele fez, estava escrito que o Messias faria, e só Deus podia fazer tais sinais. E isso que o homem não consegue entender é o cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. E assim como Israel agora está pausado, está recebendo esse espírito de entorpecimento, e novamente Israel vai ser enxertado na oliveira quando os ramos for quebrado, e quando o Senhor vomitar Laodiceia de sua boca, assim também vai acontecer com eles também. Eles receberão a operação do erro. Israel está um endurecimento em parte. Esses que se dizem cristãos, que não vão ser salvos porque só são cristãos da boca para fora, esses receberão a operação do erro e não vão poder crer na verdade. Antes vão ter prazer na injustiça, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Então o problema está em não crer que Cristo morreu pelos seus pecados, achar que ele tem que fazer algo a mais, acreditar que ele pode fazer alguma coisa. E essa é a questão. Antes tiveram prazer na injustiça. Temos que lembrar que o único jeito de um cristão conseguir ser justo é somente se ele receber. Somente se ele receber a justificação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, de outra maneira, ele é injusto. Ou seja, ele vai ter prazer sim na injustiça. Tá ok? Vamos... Perdi meu foco aqui, ó. Potente... sim, claro, Apocalipse. Vamos aqui em Apocalipse 1. Passei direto. Apocalipse 1 Então, ele vai escrever aqui no versículo 11, né, falando para escrever carta às 7 igrejas. E no versículo 19, ele fala assim: escreve, pois, as coisas que tens visto. Então, tem visto as que são e as que depois destas hão de ser. Então, a gente vai ver lá em Apocalipse 4 que as coisas escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são, as que visto e que são, elas somem, elas não vão estar no capítulo 4 lá. Lá vai estar só: e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, a que tem visto e as que são, que a gente está passando agora,
essas coisas vão acabar, vai passar, por quanto aí vai estar começando realmente o Apocalipse. Ou seja, o Apocalipse começa no capítulo 6, na verdade, né? Porque até o capítulo 4 é a carta das igrejas, e no 4 e no 5 fala da... agora esqueci. Mas a gente vai entender todo momento que a gente vai conseguir entender isso. Vamos dar ainda lá no 4 para a gente poder entender. No 3, ele vomita Laodiceia. Ele está falando que vai vomitar e vai vomitar. E depois, no versículo 1, depois destas coisas, observa, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como voz de trombeta falando comigo disse: sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então, realmente isso concorda com a palavra que está lá em Atos 15, em Romanos 11, que depois que o Senhor tomar um povo dentre os gentios, depois que o Senhor tirar um povo dentre os gentios para o seu nome, então a gente consegue ver que depois dele escrever as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as coisas que depois. Então, depois dessas, depois do quê? Depois do arrebatamento, depois do testemunho das 7 igrejas. Infelizmente, o testemunho das igrejas, ele é decrescente, ele vai caindo. A gente encontra aqui Laodiceia, o Senhor, eis que, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então ela se sente rica, bastarda, mas o Senhor ela chama coitada, pobre, cega, nua, e ela está nua, não tem nada, e ela se acha alguma coisa, mas o Senhor não acha lá. Leia. E aqui em Filadélfia, né, a gente vai encontrar: porque guardaste a palavra, no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, essa prova que há de vir sobre o mundo inteiro, nós sabemos que é a grande tribulação, e a gente não vai passar por essa hora, como está escrito. E venho sem demora. Então, é isso que devemos esperar, que ele venha sem demora, sabendo que nada está ocorrendo errado, nada está esquisito. E nós temos que saber que a igreja é algo novo, é um mistério que está oculto em Deus, que foi revelado principalmente não, foi ao apóstolo Paulo que trouxe essas passagens maravilhosas. Vamos em Mateus, só para a gente poder tirar a última dúvida, que uma pessoa me perguntou, é a mesma pessoa que eu estou fazendo, até porque eu estou fazendo esses vídeos, e Mateus 16, lá o último versículo. E a partir do 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não estão que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam o Filho, que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então muita gente chega, lê até aqui e fala: poxa, tem algum apóstolo escondido? Tem alguém vivo ainda naquela época? E não entende. E é só continuar lendo. A gente tem que entender capítulos, versículos numerados, ficou maravilhoso para nós podermos nos achar. Mas a palavra de Deus não tem capítulos e versículos assim
a gente tem que entender que são cartas isso aqui. E vamos encontrar no capítulo 17 a continuação. Era só continuar lendo. Se ele lesse mais um pouquinho para baixo, ele ia entender. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, irmão deste, e os conduziu a parte a um monte alto e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estamos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os conduziu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e a ele ouvi. Então, nós encontramos uma janela, um parênteses, uma passagem dimensional, assim como a gente vê nesses filmes da Marvel, da DC, que tem aqueles portais que passam para o futuro, passado. O próprio Deus abriu esse portal, então eles viram o Senhor entrar no seu reino. Então é esplêndido isso. Mas muita gente pode falar assim: mas será que é mesmo? Não, mas isso aí é outra coisa, não tem a ver. Mas Pedro mesmo dá testemunho disso. Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro 1, a partir do versículo 16. Porque não seguimos fábulas enganosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares na sua majestade. Então ele começa a falar que eles foram testemunhas oculares da majestade dele, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz, estando este é meu filho amado, em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmo, estando com ele no Monte Santo. Então aí está explicado. Então eles viram o Senhor entrar no seu reino. Então isso é esplêndido. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ninguém fala: não, mas como assim ele entrou? Nenhum deles ficou vivo. Não, nenhum deles está vivo ainda. João não está lá na ilha de Patmos, mas estava lá nessa porta aberta, e João também esteve. Ele viu tudo. Ele foi arrebatado, ele foi achado, né, em espírito no dia do Senhor. Ele todo tempo ele esteve presente. Eles tiveram o prazer, assim, sabe, presenciar aberturas de portais espaciais. Olha só, e acha que isso é pouco? Olha só, os filmes podem fazer algo, mas são apenas filmes, são apenas ilusões.
Agora, o Senhor fez de verdade, abriu espaço-tempo, abriu, sabe, lacunas, e uma das lacunas, um dos espaços-tempos que existem é a igreja. Nós temos que entender que a igreja é algo que não existia. Ela existia, sim, nos planos de Deus. Deus sempre soube da igreja, só que ela estava oculta em Deus. E em Paulo, que a gente vai ver que a igreja é trazida. É isso que nós temos que trazer, que Pedro ele dá testemunho falando que o apóstolo Paulo ele trata sobre isso em todas as suas epístolas. É grandioso quando a gente consegue ter isso. Ele fala que homens, que há pontos difíceis de compreensão, que os indoutos e os inconstantes torcem, como também torcem as demais escrituras. O problema não está na dificuldade de compreensão dos escritos de Paulo, até porque nós sabemos que andamos na palavra de Deus pelo quê? Pelo Espírito da verdade, que nos guia na verdade. E a gente vê que esse capítulo aqui de 2 Pedro, que está conectado lá com Mateus 16, 17, que é a mesma coisa. Então, isso é difícil de entender muito. Um homem normal nunca conseguiria chegar a entender isso. Como a gente entende? Por revelação do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. E quando conseguimos entender isso, uau, é maravilhoso. Entenda o que Paulo falou, que a gente não deve achar que alguma coisa que a gente aprendeu, nós temos aprendido porque nós somos assim, ou somos aquilo, porque não. A gente deve saber que se recebemos é por graça. A graça, do mesmo jeito que ela nos salvou, operou em nós para nos salvar, ela opera 24 horas no nosso dia. Se nós recebemos alguma coisa da palavra para entender alguma coisa, é por graça. Se nós temos algum dom, é por graça. Todas as coisas que são feitas na nossa vida, que Deus nos oferece, é por graça. Então, a graça salvífica, ela é feita uma vez só, mas a graça, ela permanece agindo no nosso ser. Então, todo momento, se nós permanecemos vivos, se nós podemos comer uma coisa, comprar alguma coisa, se Deus nos abençoa, é tudo por graça, porque nada merecemos e nada somos dignos, mas o Senhor é bom a todo tempo, a sua graça está disponível a todo momento. Primeiramente, receba a graça salvífica, creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Paulo escreve lá em 1 Corinto 15, que ele fala: irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o quais sois salvos, se retendes como tenho vos falado. Ou seja, que Cristo morreu segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho que nós precisamos para a nossa salvação. Vamos dar uma ida para finalizar. Também tem que falar isso aqui, que é muito importante, que tem gente com muita dúvida também nesse critério eu não sei se eu já falei, mas que eu gravei tantas vezes esse vídeo, que aí fica, eu falei, não falei, eu sei que falei, mas eu não sei se está nesse vídeo. Esse negócio de ficar gravando, e eu tô com medo aqui de não dar o tempo e daqui a pouco travar, já tá com 1 hora e pouca, e perder tudo, e é um perigo isso. Ter que gravar tudo de novo. Aqui, a partir do 23, acerca da ceia. Porque a pessoa fala que não precisa tomar ceia, porque é comemoração de morto e tal. Só que a gente tem que entender que o Senhor Jesus estava vivo quando ele instaurou a ceia e pediu para os discípulos fazerem isso em memória dele. E Paulo traz aqui, depois que o Senhor tinha ressuscitado, não é para a gente recordar somente a morte do Senhor, mas o sacrifício que ele fez por nós. Nós temos que entender que nós estamos comemorando, estamos lembrando, recordando, foi que um justo, ele, o justo, morreu por nossos pecados, morreu nos nossos pecados, para poder nos dar a salvação, para poder nos remir, nos dar tão grande salvação. Então, nós temos que nos atentar para isso que ele pede. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto em memória de Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estás anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós devemos fazer isso, que é o que o Senhor pede. É o que Paulo também traz. Paulo não estava nessa ceia. A gente encontra essa passagem em Lucas, eu não me lembro qual o versículo. Ele escreve, isso está em Lucas, que falando sobre isso. E Paulo não estava lá. Paulo era judeu ali ainda. Paulo ainda está nem começando, que a igreja não tinha começado, nem perseguir a igreja tinha começado. Então, todo o tempo, a gente sabe que a igreja, o Senhor não tinha morrido, o Senhor morreu e Paulo encontrou o Senhor quando o Senhor estava ressuscitado. E o Senhor passa essa instrução para Paulo, ou seja, dizendo que era para ele instaurar. Só que aqui nessa Assembleia dos Coríntios, a gente sabe que eles estavam fazendo jantar, cada um bebendo, comendo. Não é isso a ceia. E cada um deveria esperar um pelos outros. E é partir o pão. É um pedaço de pão para cada um. E cada um dá uma sua golada no cálice. E era isso que Paulo está querendo falar. E muitos não estavam se julgando, auto-julgando, a coisa que nós devemos fazer. Nós sabemos que somos pecadores ainda na carne, porque nós temos, enquanto tivemos essa natureza pecaminosa, enquanto essa natureza pecaminosa não for absorvido pela a incorruptível, pela imortalidade, essa natureza pecaminosa, corruptível, então a gente espera a nossa absorção. Onde? No arrebatamento, como está escrito nas duas cartas que falam do arrebatamento, em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 e 2 Coríntios 5, também fala sobre sermos revestidos, não queremos ser despidos, ou seja, queremos ser revestidos. Então temos que entender isso. Todavia, nós vamos encontrar aqui que, de modo que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, todo aquele que, como assim beber indignamente? Não souber discernir os seus pecados, saber se auto-julgar. Olha só, examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, coma, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Então, que condenação é essa? Condenação eterna? Logicamente que não. A pessoa pode perder até a vida. Pode acontecer coisas muito ruins com ela. Porque Deus açoita todo que recebe por filho, como está escrito em Hebreus 12, como está escrito lá na carta de Laodiceia, que Deus corrige a todo que ama. Então a gente sabe que somos filhos de Deus porque pela correção, porque se andarmos errados, não soubemos distinguir, e todavia se não nos julgarmos, sabemos que vamos errar sempre, e o Senhor já nos tem perdoados, já não tem perdoado. Por isso que nós não pedimos desculpa ao Senhor, nós confessamos, nós não pedimos perdão ao Senhor, perdão uma vez só quando nos convertemos, após estarmos já comprados, redimidos, sabemos que nós devemos confessar, como está escrito lá em 1 João, que fala que se não confessarmos, nós dissemos que não estamos pecados,
estão mentindo. Ou seja, devemos confessar os nossos pecados a Deus. Isso devemos sempre fazer e todo momento, porque nós todo momento vamos ter pecado, sim. Então, temos que entender isso. Porque já lemos. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Entenda que dormir é um termo pejorativo, falam que um irmão morreu. Então, muitos morriam, perdiam a vida. Entenda que 1 Coríntios 3 fala isso, que nós somos templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo, Deus destruirá. Destrói o quê? O templo. Ou seja, não está servindo como testemunha, volta para casa. A gente encontra em 1 Coríntios 5 aquele irmão que estava em pecado moral, estava possuindo a sua própria madrasta. E o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Para ele ser cortado da comunhão com a igreja e seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, da carne. Então, todavia, a alma será salva no dia do Senhor, como ele fala mesmo ali. Então, leia essas passagens, porque são muito instrutivas. Então, um cristão, ele não pode perder a salvação, mas se ele está andando errado, ele pode perder sua vida, ele pode ser corrigido, disciplinado, até mesmo a perder a vida, ou a ficar doente, ou acontecer algo pior, mas a salvação não perde. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, quando eu reconheço, Senhor, eu tenho errado na tua presença, me dá força. Então, o Senhor não vai me julgar. Todavia, eu posso, se eu permanecer naquele erro, o Senhor me disciplinar. Mas, todavia, eu devo me julgar. É isso que essa palavra está falando. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, entenda, a gente não é condenado com o mundo. A gente pode, no meio de uma correção, perder a vida, mas para não ser condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, espere uns pelos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reúna para condenação vossa, e as demais coisas eu as ordenarei quando for. Então, Paulo dá essas instruções à igreja, ali à Assembleia de Corinto. Então, a gente tem que entender que um cristão, ele não perde a salvação, ele perde sim a sua vida, ele pode estar andando de qualquer maneira. A gente sabe que a palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. O Senhor Jesus mesmo fala que todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei lá em fora. E não é que vai a ele para buscar alguma coisa, mas é tudo que o Pai leva a ele, como está escrito em João 6, em João 10, ele afirma que ninguém pode arrebatar uma ovelha de sua mão, nem da mão do Pai. Em Romanos 8, fala que nem a morte, nem principado, nem potestade, nem profundidade, nem o porvir, nem o futuro, nem o presente, nada nos pode separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo. Entenda, um cristão, ele está em Cristo. O cristão que não está em Cristo é somente um professante. Um cristão que está em Cristo e quer viver da sua maneira, do seu jeito, é um cristão que está andando errado. E como a palavra de Deus fala, Deus corrige aqueles que são seus. Então, deixa ele de mão, só que siga o que a palavra faz. Se alguém não anda do jeito que aprendeu pela palavra de Deus dos apóstolos aqui, não ande com ele. Trate ele asperamente. Seja bem claro. Não, você tem que andar direito como um servo de Deus. Você não está andando como cristão. Você é meu irmão, você quer em Jesus? Então você é meu irmão. Mas só tratarei de te tratar como irmão quando você passar a andar como um cristão. E isso a gente deve trazer
claramente em nossos corações. Eu espero que essa palavra tenha ficado bem explicada. Eu estou com muito medo aqui de esse celular travar de novo, então eu vou encerrar por aqui, tá bom? Desculpa o tamanho do vídeo, fiquem com Deus, amém.